Boa tarde, salve Maria. Eu me chamo Gustavo e hoje aqui no canal nós estamos começando uma série, um curso na verdade, sobre os 4 temperamentos à luz da nossa fé. Mas antes eu queria pedir para você já curtir esse vídeo, já se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, com seus colegas, para que esse conhecimento possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, tudo bem? Mas vamos lá. O que seria esse curso, né? Qual é o intuito desse curso? Nós, enquanto seres humanos e enquanto católicos que somos, a nossa vocação, na verdade, é apenas uma, a santidade. E o que consiste a santidade? Passarmos essa vida, nos esforçando, buscando cada vez mais estarmos próximos do coração de Deus. E é claro que tudo na nossa vida, existem as coisas que são trivialidades, aquelas coisas que são assim supérfluas e aquelas coisas que são essenciais. A nossa vocação à santidade é essencial, não há como fugirmos disso. Enquanto isso, por outro lado, se eu vou ser pai, se eu vou ser padre, se eu vou ser um religioso, se eu vou ser um advogado, se eu vou ser um médico, se eu vou ser um jornalista, tudo isso é trivial, né? Não importa a forma com que a minha vocação primordial, que é a santidade, vai se desenvolver. O importante é que a forma com que eu vivo aqui nesse mundo contribua para que eu alcance essa finalidade, que é a santidade. E os temperamentos nada mais são do que um auxílio que Deus nos dá nessa caminhada nesse mundo. E nós vamos entender um pouco mais para frente de que forma eles podem contribuir. Mas por enquanto basta você entender isso, que os temperamentos são um auxílio de Deus para nossa caminhada nesse mundo rumo à santificação, ok? Mas beleza. Dito isso, se você escolhe uma profissão, seja ela qual for, você vai enfrentar dificuldades para chegar ao objetivo. Se você escolhe, por exemplo, ser um psicólogo, você vai precisar concluir os seus ensinos básicos, o fundamental, o ensino médio. Você vai precisar estudar para um vestibular, passar nesse vestibular, cursar a faculdade, ali com todas as suas exigências e regras, para aí sim, terminando essa etapa toda, você chegar ali realmente a poder atender como um psicólogo, a clinicar como um psicólogo. Para nossa santificação não é diferente. Vai existir, vai aparecer muitas dificuldades até chegarmos à nossa meta que é o céu. E como que nós podemos combater essas dificuldades, enfrentar essas dificuldades? Uma das formas assim que nós podemos citar é a graça de Deus, né? A graça de Deus, ela é capaz de atuar sobre a nossa natureza, porque veja bem, a natureza de Deus e a nossa natureza é bem distinta, né? Enquanto nós temos uma natureza humana, Deus tem uma natureza divina, né? Então, imagine a dificuldade que é algumas vezes para conciliar essas duas naturezas. O nosso destino final é a comunhão com Deus, essa união mais próxima de Deus. Porém, por conta das nossas limitações, por conta das marcas que carregamos, por conta dos pecados que cometemos, às vezes nós nos desfiguramos e ao invés de buscarmos essa comunhão, nós acabamos nos separando dessa comunhão definitiva. Então, por isso que a graça de Deus é tão importante, porque qual é o papel da graça na sua vida e na minha vida? É nos configurarmos, nos configurar, nos adaptar, nos levar para mais próximo de Deus. Quando nós permitimos que essa graça santificante, essa graça de Deus atue em nossas vidas, nós estamos nos abrindo para aquilo que Deus quer fazer na sua e na minha vida. É por isso então que pela ação da graça nós conseguimos realizar algumas coisas e fazer coisas que pela nossa própria natureza nós não seríamos capazes de fazer. Talvez você já tenha visto as histórias de santos, isso é muito comum, lendo um livro ou vendo algum filme, você vê aqui alguns atos que eles praticaram, eu não digo nem a respeito de milagres, eu digo de atos possíveis para qualquer pessoa, como gestos de amor, como entrega de vida. Nós vemos a vida de São Felipe Neri, que foi uma constante entrega aos seus meninos. Nós vemos também a vida de Santa Teresa de Calcutá, que foi uma entrega constante, Santa Irmã Dulce dos Pobres, uma santa brasileira, que nós falamos assim, meu Deus, como pode uma pessoa, nas suas limitações, nas suas capacidades,
se doar tanto assim pelo outro sem buscar nada em troca. É um amor extraordinário, né? Você concorda comigo? É um amor extraordinário. E isso só é possível por conta da graça de Deus. Por nós mesmos, Irmã Dulce, Santa Teresa de Calcutá, São Felipe Neri, qualquer outro santo que você tenha como exemplo e devoção, eles não seriam capazes de fazer isso por eles mesmos. Eles foram impulsionados pela graça de Deus. A experiência que um dia eles fizeram com esse Deus que se manifestou a eles, essa experiência foi tão forte, foi tão transformadora, que eles sentiram essa necessidade de transbordar essa experiência na vida dos outros. E é por isso que, conforme a graça de Deus vai atuando nas nossas vidas, nós vamos nos transfigurando e nos aproximamos daquilo que Deus espera de nós. Até então, nós nem entramos no assunto temperamento, certo? Mas isso aqui que nós falamos até agora tem tudo a ver com temperamento. Por quê? Porque a graça de Deus é como uma semente que vai ser plantada num terreno, certo? Então, assim, como toda semente, para gerar bons frutos, se multiplicar, para dar uma boa plantação, ela precisa encontrar um terreno fértil. Você concorda comigo? Essa semente é a graça de Deus, e o terreno, né, que precisa ser trabalhado somos eu e você, né? Uma pequena fatia desse terreno, uma pequena parte desse terreno são justamente os temperamentos, né? É como se nós disséssemos assim que o terreno, o temperamento seria como talvez a acidez do terreno que precisa ser ajustada, que precisa ser trabalhada até encontrar a medida certa para que aquela semente, no caso a graça, possa frutificar plenamente. Então, façamos essa analogia nesse primeiro momento para talvez entendermos melhor qual que é o papel dos temperamentos na nossa vida, na minha e na sua vida. E quando nós percebemos essas sutilezas da nossa vida, quando nós nos conhecemos, buscamos esse autoconhecimento, nós vamos nos aprofundando e nós vamos entendendo que, por mais que o terreno ainda talvez não esteja pronto para o plantio, nós somos capazes de trabalhar esse terreno para que ele realmente possa dar frutos. Você que já estudou alguma coisa relacionada a temperamentos, você já tem ouvido uma frase bem conhecida ultimamente, que fala assim que temperamento não é signo, né? Que diz assim, eu sou de Capricórnio, então por conta disso eu sou assim, assim, assado. Eu sou de Sagitário, então eu sou assim, meus relacionamentos são assim, minha vida profissional é assim e pronto. Os temperamentos não nos determinam, né? Como os signos muitas vezes querem dizer. Mas os temperamentos fazem parte da minha e da sua vida e têm influência, e possuem influência, mas não nos determinam. Isso tem que ficar muito claro, que nós não somos determinados pelo temperamento. É por isso que nós, às vezes, temos a pretensão de usar o temperamento como uma muleta, né? Eu sou estouradinho porque eu sou colérico. Eu não consigo me dar bem com as pessoas porque eu sou muito melancólico, então eu prefiro ficar mais quietinho na minha. Eu sou muito distraído, porque eu sou sanguíneo e assim por diante, né? Algumas características aqui de cada temperamento. Isso pode sim ter uma influência na minha e na sua vida, mas não dizem de quem nós somos, né? Primeiramente porque nós somos filhos de Deus e Deus não nos criaria para a imperfeição, para os vícios, para o pecado e nada disso. Então, nós temos que ter consciência que a partir do momento que assumimos uma identidade de filhos de Deus, nós assumimos, de certa forma, uma responsabilidade que nos leva a sermos cada vez melhores, buscando aperfeiçoar nossa natureza humana, buscando o aperfeiçoamento. E os temperamentos funcionam justamente como isso, como uma forma de estarmos trabalhando constantemente, né? Identificarmos os nossos defeitos e aí poder trabalhar em cada um deles. Mas por enquanto, isso aqui sobre temperamentos, acho que já dá um bom norte pra gente, né? Como o temperamento influencia na nossa vida. Então, agora você imagina, se eu planto essa semente, se eu jogo essa semente da graça em um terreno contaminado, provavelmente ela não vai gerar os frutos, né, que Deus espera que fossem gerados na minha e na sua vida, e aí ela não vai encontrar um terreno bom para se instalar, né? Porque ainda falta, o nosso terreno está desequilibrado, o nosso terreno está contaminado. E por que muitas vezes isso acontece? Porque é próprio da consequência, não é uma consequência do pecado, né? Fazer com que a nossa alma sofra algumas consequências, né? Por exemplo, uma insensibilidade à caridade, que as pessoas chamam hoje de empatia, né? Falta de empatia, mas que é uma consequência muito grave do pecado. Conforme nós pecamos,
e não buscamos, né, nos reconciliar com Deus através do sacramento da confissão, o nosso coração pode se tornar, de certa forma, tão insensível que as dores e as mazelas do meu próximo não me tocam mais, não me ferem mais, não me incomodam mais. Ou seja, se não me incomodam, se não me tiram do meu ponto de acomodação, eu não estou preocupado mais se o meu próximo sofre, se ele precisa de ajuda, se ele está desamparado ou não. Eu simplesmente tenho uma postura de me isentar. Isso é uma das consequências que o pecado pode gerar na nossa alma. E, consequentemente, a graça para atuar na nossa vida de maneira plena acaba sendo impedida diante dessa realidade. Se ela encontra um coração duro, se ela encontra uma terra dura, como que ela vai poder frutificar? Como que ela vai poder realmente superabundar nessa realidade, certo? Outro risco também que a gente corre muitas vezes de ter a partir dos temperamentos, querer agir como anjos. Porque anjo, né, você sabe, anjo não tem corpo, anjo é um ser puramente espiritual, então se ele não tem corpo, ele também não tem sentimentos, né? Então ele não sente, ele não passa pelas mesmas experiências sensitivas que nós passamos. Então o anjo não tem raiva, o anjo não tem ódio, o anjo não tem inveja, o anjo, enfim, esses sentimentos negativos que muitas vezes nós cultivamos, certo? Então, às vezes a gente corre isso e fala assim, ah não, eu preciso mudar minha personalidade, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa que perde a paciência muito fácil, eu sou uma pessoa que explode, enfim. De fato, se isso é um ponto assim muito pesado naquilo a ponto de influenciar no seu relacionamento com outras pessoas, você de fato precisa transformar isso em você, você precisa equilibrar isso em você. Porém, você nunca vai conseguir tirar a ira, veja bem, a ira da sua vida. Por quê? Porque ela acaba sendo uma característica própria de você. E a ira em si, ela não é ruim. O ruim é o que você faz com a ira. Veja bem, Santo Tomás de Aquino vai dizer que a diferença entre a virtude e os pecados é a forma como nós orientamos as nossas paixões. Ou seja, aquilo que há dentro de mim, aquele sentimento que brota de dentro de mim, aquilo que eu tenho a necessidade de exteriorizar justamente por ser um ser humano, a forma como eu oriento isso vai causar toda a diferença na minha e na sua vida. Por exemplo, a ira, quando bem orientada para o bem, ela pode surgir como uma forma de indignação. Poxa, eu fico indignado com as injustiças que as pessoas vivem e eu me sinto impelido a ter uma atitude diferente para cuidar dessas pessoas, para tentar mudar a vida dessas pessoas, para mudar a realidade dessas pessoas. Isso é uma forma da manifestação da ira. Por outro lado, a ira, quando manifestada de forma negativa, né, a paixão da ira, quando manifestada de forma negativa, ela me leva para o pecado da ira. E aí sim é um pecado, que é quando eu ofendo, que é quando eu não respeito, que é quando eu ataco, que é quando enfim, eu humilho o próximo gratuitamente, enfim, quando a ira não é direcionada para algo bom. Até porque nós vemos, né, na Sagrada Escritura aquilo que nós chamamos da santa ira de Jesus, né, que quando ele entra no templo, ele vê aquele comércio, aquela balbúrdia ali na casa do Pai, e ele se revolta, e ele pega, ele começa a tombar as bancas que estavam ali, ele pega um chicote, né, e começa a chicotear algumas pessoas que estavam ali em volta. Então, assim, ele usa a ira dele para algo bom, né? Que era o quê? A purificação da casa do pai, que ele viu que tinha virado uma casa de comércio e as coisas estavam fugindo completamente do controle. Então, você conhecer o seu temperamento, entender a origem do seu sentimento, é poder fazer o quê? Orientar a sua paixão para algo bom e não se deixar levar pelas influências negativas, né? Isso é primordial. Por outro lado, também há outro extremo, né? Enquanto uns querem ser anjos, outros querem ser puramente animais. O que é ser animal?
é ser simplesmente um materialista. Assim, não, que esse negócio de equilíbrio, de que nada, não, eu vou mesmo, vou aproveitar essa vida, porque a vida é curta, porque eu tenho que, eu sou jovem ainda, e eu tenho que ir atrás, eu tenho que me divertir, eu tenho que curtir a vida, porque passa, daqui a pouco eu tô envelhecendo e não aproveitei nada. Então é quando eu vivo uma vida desregrada e desordenada, né? Então é o outro extremo, né, dessa ponta. Eu não vivo como um anjo, mas eu vivo como um animal, que não tem compromisso com ninguém, que não tem compromisso com nada e nem mesmo com Deus, né? E aí, quando eu vejo, eu estou me afastando daquela que é a minha vocação primordial, daquela que é a minha vocação essencial, que é a santidade. Então é por isso que nós precisamos entender que a virtude, para ser bem cultivada, ela precisa vir lá da base. E uma das bases desse cultivo são os temperamentos. Os temperamentos eles podem agir de maneira a nos levar para mais próximos de Deus, ou também para nos afastar de Deus, né? E que vai dizer isso, né? Então, assim, se eu nasci assim, se eu nasci nervoso, vou morrer nervoso, não tenho o que eu fazer. Se eu nasci egoísta, vou morrer egoísta, não tenho o que eu fazer. Se eu nasci antissocial, é assim, vou morrer desse jeito. Não, não é bem assim, né? Você não é determinado pelos seus temperamentos, você não é determinado pelas suas paixões. Você pode ser influenciado por elas, se você permitir. Da mesma forma que você pode ordenar as suas paixões, você pode ordenar os seus sentimentos para que dali possa nascer algo bom. E é isso que esse curso, né, ele quer trabalhar. Nesse primeiro vídeo nós já vamos ficando por aqui, mas espero que você tenha entendido, porque aqui nós buscamos mostrar a importância de trabalhar o temperamento. Nem falamos muito ainda de temperamento, mas para vocês entenderem qual é a importância de trabalhar esse temperamento. Porque quando nós começamos a entender as armas que nós temos nessa guerra, nesse combate, nós podemos usar essas armas da maneira correta, né? Santo Agostinho, né, vai dizer que só se ama aquilo que se conhece. Então, para eu me amar e amar a Deus, eu preciso conhecer essa realidade. Eu preciso conhecer esse relacionamento que brota do coração de Deus, né? Esse desejo de se relacionar com o homem é um desejo que vem primeiro do coração de Deus e que cabe a nós correspondermos ou não. Então eu espero que você fique conosco nessa jornada, né, na busca e no conhecimento pelos temperamentos, e que na medida que formos crescendo e nos aprofundando, você possa também se descobrindo e conhecendo formas de trabalhar os seus sentimentos, as suas paixões, à luz dos temperamentos, mas sempre à luz da fé também. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.